Hello, Music Lovers! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu estou um pouco atrasada, eu queria ter feito algo mais especial no Dia da Consciência Negra para comemorar, mas não deu tempo, a vida aqui, tô terminando a faculdade, tá meio corrido. Eu sou Bianca Gomes e este é o Garota Delicada. Se tem uma coisa que a gente esquece nessa vida, principalmente nós brancos esquecemos muito, é que a afrodescendência não é escravocrata. Eles são de guerreiros, eles são de príncipes, de princesas, de reis, de rainhas, de pessoas maravilhosas. É só clicar aqui em cima pra ver o vídeo da Njinga, pra você ter uma noção do quão poderosos eles eram. Então, eu trouxe aqui outra princesa guerreira, não é a China. É uma princesa guerreira que existiu, real oficial, maravilhosa. O nome dela é Zacimba Gaba, a princesa de Angola. Antes da gente continuar, vê se você tá inscrito. Se você não tá, se inscreve, curta, compartilha e comenta se você quer mais histórias e sobre o que você quer mais histórias de mulheres maravilhosas que marcaram a história ou ainda estão marcando. Zacimba Gaba era a princesa de Cabinda, que ficava na Angola. Cabinda, ela ficava ali na costa oeste da África, na baía que recebia o mesmo nome, Baía de Cabinda. Teve quase toda a sua população dizimada na época ali escravocrata. O que aconteceu com muitos povos, como por exemplo no da Njinga, que era da região de Undongo, que muitos povos que tinham lá, principalmente os povos sobas, foram muito escravizados. Embora Njinga tenha tentado ali dar uma jogada política para conseguir reverter um pouco essa situação. Enfim, a Zacimba Gaba era a princesa do povo Cabinda. Ela foi vendida junto com outros escravos ali da região da Angola, o português José Trancoso, no porto da aldeia de São Mateus, que ficava ali na capitania do Espírito Santo. José, quando trouxe Cabinda para sua fazenda, percebeu que ela tinha uma popularidade muito grande entre seus escravos, que na grande maioria tinha vindo da Angola, e ele ficou um pouco com medo, porque os africanos conheciam a Zacimba, sabia que ela era uma princesa, então de certa forma eles tinham um respeito e um conhecimento muito forte para ela, porque eles já viam ali ela como a princesa deles. E isso incomodou muito Trancoso, porque a popularidade dela poderia gerar uma grande revolta entre os africanos daquela fazenda. E ele não queria algo assim. Ele não queria que uma pessoa tão poderosa que pudesse fazer uma revolta, por exemplo. Ele já tinha esse medo de algo acontecer. Com isso, ele foi atrás de entender o porquê que eles eram tão assim com Zacimba. Zacimba, ela não assumiu que ela era uma princesa logo de cara, mas assim que ela assumiu que sim, ela era uma princesa, ele trancou Zacimba na casa grande, estuprou, castigou física e psicologicamente e a proibiu de sair de lá de dentro. Ela virou a escrava da casa grande, proibiu qualquer pessoa de se aproximar dela. Qualquer um dos africanos, principalmente os angolanos, de se aproximar de Zacimba e conversar com ela. Ela ficou isoladérrima. Zacimba, ela nunca esqueceu de que eles eram humanos, né? Ela e o seu povo eram seres humanos. E ela achava o descaso com que eles eram tratados não era certo, né? Ela não gostava disso. E ela sofria muito, não só da desumanização que ela era tratada, mas também de ver o seu povo sendo tratado dessa forma. Por mais que junto com ela não tivesse só os angolanos, só os povos de Cabinda, tivessem outros povos, ela se via ali como uma princesa daquele povo todo, alguém que deveria estar protegendo aquele povo e ela não estava conseguindo. Esse sentimento foi crescendo dentro dela e ela conseguiu, como ela não podia sair ali da casa grande e ela era responsável de, entre muitas coisas, ela também fazia a comida da casa grande. Ela fez um plano, demorou anos, mas deu certo. Esse plano foi, ela usou um veneno chamado pó de amassassinhon, que em pequenas quantidades ele só gera um desconforto na pessoa.
Ele não mata logo de cara. Bom, gente, deu ruim o vídeo de sábado, então eu vou filmar essa partezinha aqui pra vocês. Zacimba, ela usou esse veneno chamado pó de amassassinhô. É feito da cabeça amassada da jararaca, então ele vem do veneno da jararaca, se eu não me engano é isso. E ela foi colocando em pequenas quantidades dentro da comida de José Troncoso, porque ela sabia que ela teria que experimentar antes dele. Então, ela colocava um pouquinho, aí ela experimentava, ele comia a comida inteira e aos poucos ele foi se envenenando, até que finalmente ele veio a falecer e ela, junto com os outros africanos que moravam ali na fazenda, organizaram uma revolta e mataram todo mundo que estava lá. Todos os seus algozes foi pro beleléu, poupando a vida apenas da família de Troncoso. Do restante, Zacimba fugiu com os outros africanos e fundaram o Quilombo, que existe até hoje, se eu não me engano, na região de Itaúna. E a partir dali, daquele momento, Zacimba se tornou uma guerreira. E junto com o povo do seu quilombo, eles começaram a proteger e defender todos os africanos que vinham escravizados. Indo direto na fonte, eles atacavam os portos que traziam os navios negreiros. Sim, que eles atracavam nos portos, eles invadiam e libertavam todo mundo que tinha ali. Zacimba não se sabe quando ela faleceu, porém, ao que parece, ela faleceu em um desses ataques, em um dos navios portugueses que vinham da África, e acabou falecendo. Mas já deixou o seu legado muito forte ali para o povo africano que estava sofrendo com toda essa escravidão. E era isso que eu queria ter trazido na semana passada, ao invés da médica, mas tudo bem, só deu pra trazer fala da médica. Já tá bom. Mas era isso que eu queria trazer, essa reflexão de que às vezes a gente pensa na consciência negra como ato para reparar simplesmente porque eles foram escravos, e na verdade não é. São descendentes de guerreiros, eles são descendentes de príncipes, eles são descendentes de princesas que tiveram a sua humanidade roubada para servir um bando de europeu branco que criou ali essa estrutura racista dentro da gente, e que é extremamente importante a gente lembrar, não só no dia 20 de novembro, mas todos os dias, pra gente lutar para essa desconstrução que tem na nossa mente, que tem na nossa cabeça, em relação às pessoas pretas. Foi muito triste acordar no dia 20 de novembro já com a notícia de que um preto foi morto, espancado. Então, foi muito triste receber essa notícia logo no dia 20 de novembro, que é um dia que a gente deveria de refletir e pensar nessa questão, porque o Brasil é um dos países que mais matam pessoas pretas. Então, é meio cruel, é meio triste. E uma coisa que tá me ajudando é conhecer essas histórias e perceber que eles são povos guerreiros, povos que já tinham a sua estrutura política extremamente que funcionava muito bem, mas que foi interrompida por conta de uma hegemonia que veio e enfim, né, por causa de religião, por causa de cor, por causa de culturas diferentes, se acharam superiores e escravizaram e tiraram toda a humanidade que eles tinham. E que isso trouxe toda essa estrutura e toda essa questão histórica aqui. Talvez compartilham não só essa história, como a de Njinga. Tem também aqui a de Claudette Colvin, a Ruby Bridges, também vou deixar aqui, que sobreviveram à segregação lá nos Estados Unidos, para que mais pessoas percebam e talvez a gente aos poucos consiga desestruturar esse racismo que está tão enraizado na gente por conta de toda essa questão histórica que a gente tem desde 1600, desde antes de 1600. Na Njinga, a história do povo de Njinga acontece antes de 1600. Para a gente realmente reverter essa situação e não sermos mais o povo que mais mata preto diariamente. É isso. Um beijo, um queijo e um pão de queijo. E até a próxima, meus seguidores.